Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos chamar a igreja para lermos nossas Bíblias. Glória a Deus. Josué capítulo 1. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus. E sucedeu depois a morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais, lhes daria. Então somente esforça-te muito e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza para onde quer que andares. Versículo 8. Não se aparte a tua boca do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Versículo 9. Não mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Glória a Deus. Vamos encerrar a igreja do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É uma passagem muito forte das nossas vidas, para a história de Israel, para a promessa de Deus para aquela nação, para aquele povo. É um momento de renovo. É um momento em onde eles estavam se sucedendo do seu grande líder, o seu legislador, Moisés. O líder que tinha trago aquela nação até aqui, conduzido, direcionado debaixo dos estatutos divinos. Nesse capítulo, nesse versículo 1 e versículo 2, é um momento de despedida. Moisés havia morrido ali, estava morto. Deus então, ele se renova a promessa que ele tinha para com aquela nação. Levanta Josué, escolhe Josué para conduzir o povo. Assim como nas nossas vidas, aquela nação, ela precisou passar no Jordão. Apesar do choro, apesar do descontentamento, apesar do desapontamento, apesar das lutas, apesar daquele choro por velar o seu maior líder que aquela nação já teve, depois de Jesus Cristo, direcionado por Deus, aquela nação agora precisa atravessar o Jordão. Aquela nação agora precisa conquistar a promessa que Deus havia dito aos seus antepassados 500 anos antes daquele dia. Então eles precisavam viver o propósito de Deus, amada igreja do Senhor. Aquela nação viveu aquele desafio na sua vida, havia uma terra a ser conquistada, e nas nossas vidas não é diferente. Estamos aí exatos 3 meses para findar esse ano. Nós temos promessas, temos sonhos, temos objetivos a serem vividos ao longo desses 3 meses. Há promessas que Deus estabeleceu para as nossas vidas, e nós não podemos deixar de atravessar o Jordão e viver no centro da vontade de Deus. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós precisamos romper, apesar das lutas, apesar do choro que tivemos ao longo desses anos, apesar das perdas, nós ainda precisamos atravessar esse Jordão que está diante de nós. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus tem promessa com cada um de nós nessa noite. Deus tem promessa com você, Deus tem promessa comigo, e Ele vai te honrar nesta terra, assim como te prometeu naquele dia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Amada igreja do Senhor, havia inimigos a serem vencidos, havia lutas a serem travadas diante daquela promessa. Deus
Mas Deus não nos desampara, Ele dá para conosco, Ele nos concede por meio da sua graça, da sua misericórdia, a fé. Deus não tira as lutas das nossas vidas. Lutas tem para todo mundo. Eu e você temos uma luta travada que, se eu tivesse a oportunidade de contar a minha história, certamente teria lutas tremendas a serem contadas. Mas hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar com os irmãos e a amada igreja do Senhor essa pequena reflexão através do livro de Josué. Cada um de nós temos uma luta travada. Cada um de nós precisamos viver a vontade de Deus nas nossas vidas. Deus não nos tirou a luta, mas nos deu a fé para que a gente enfrente as lutas, enfrentemos as dificuldades, passamos o Jordão e alcançamos a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Olhando para esse texto belo, esse texto de conselho, esse texto que revela o amor de Deus e a graça de Deus para qualquer nação, nós vemos que nós não podemos parar em meio às dificuldades. Nós não podemos parar em meio às lutas. Nós não podemos parar em meio às aflições. Talvez muitos iniciaram o primeiro trimestre do ano cheio de sonhos, cheio de projetos, mas aqui está em nada. Aqui as lutas cessaram, aqui as dificuldades pararam pelo caminho, aqui as lutas minaram a fé, minaram o ânimo, minaram o regozijo. Mas Deus ele se preocupa tanto com o ânimo que só nessa passagem de Josué capítulo 1 ele cita 3 vezes para Josué: Josué, tem bom ânimo. Josué, esforça-te. Josué, tenha coragem, porque o Jordão é grande e é necessário alcançar a terra prometida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A palavra, ela se renova nas nossas vidas nessa noite. Tenhamos bom ânimo. Nos esforçamos na caminhada cristã. Nos esforçamos para com a nossa família, para com o nosso ministério, para com a promessa que Deus colocou nas nossas vidas. Nós precisamos viver o centro da vontade de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A promessa, a porta estava diante daquele povo. A bênção estava diante daquela nação, coincidente. Mas aquela nação precisava passar pelo Jordão. Aquela nação precisava passar por aquele Jordão, e o tempo oportuno era naquele instante, naquele momento. Apesar de estar envelando o seu grande líder, apesar de estar no momento de choro, Deus levanta Josué e diz: Josué, esforça-te, levanta, tem bom ânimo, regozija-se, porque é o tempo de conquistar a terra prometida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Homens padecem, sonhos muitas das vezes ficam até pelo caminho, mas a palavra de Deus sempre está de pé. A palavra de Deus e a promessa que Deus ousou e Ele colocou sobre a minha e a tua vida, apesar das tuas falhas, apesar dos teus desânimos, apesar de muitas das vezes da tua falta de ânimo, a palavra ela se mantém de pé. Chame a tua memória nesse momento há quanto tempo a promessa foi ministrada na tua vida. A promessa não mudou. Há 500 anos atrás, naquele dia, Deus havia levantado aos antepassados daquela geração, dizendo que iria dar uma terra que manda leite e mel àquele povo. Oh, aleluia! Moisés morreu, mas a promessa estava de pé. Lutas e lutas se levantaram ao longo daquele deserto, mas a promessa estava de pé. Faraó, o Egito se levantou reis, se levantou os amorreus, heteus, diversos povos contra aquela nação, pestes ao longo do caminho, mas a promessa estava na agenda de Deus, e naquele momento era o tempo para conquistar a vitória. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Olhando aqui o versículo 1 e o versículo 2, acompanhe comigo. Nós entendemos que é necessário tirar os olhos da crise, para que a gente venha viver a promessa de Deus nas nossas vidas. É necessário desviarmos os nossos olhos nesse momento das lutas e das circunstâncias que estamos passando, para que a gente venha viver as promessas. Porque nós pregamos um Deus que tem o poder. Nós pregamos um Deus que pode realizar milagres. Nós pregamos um Deus que pode realizar maravilhas. Mas nós também pregamos um Deus que realiza sonhos, que ressuscita sonhos, que renova os seus escolhidos, que dá ânimo, que dá regozijo, que dá gozo, que pega pela mão apesar dos momentos difíceis e levanta e diz: filho, eu tenho uma promessa e é necessário viver essa promessa. Eu tenho uma agenda e é necessário que essa agenda venha se cumprir, porque em todas essas circunstâncias o nome do nosso Deus é exaltado. Em todas as circunstâncias, o nome do Senhor Jesus é exaltado. Em todas as lutas travadas na tua vida, Deus será glorificado. Em todas as tuas vitórias, Deus será exaltado.
marcado na agenda de Deus. Você tome posse desse microfone e diga em alto e bom som: Deus fez isso na minha vida de uma forma extraordinária. Aleluia. O céu se alegra com a tua vitória. O céu se regozija com a tua vitória. Mas para isso é necessário que nós venhamos a continuar no tempo da promessa de Deus, na agenda de Deus, naquilo que Deus escolheu, no local onde Deus escolheu para que estivéssemos. Josué não estava em outro lugar senão diante do Jordão. É diante do Jordão que Deus nos levanta, que Deus nos anima para que a gente venha transpassar. Nós precisamos enfrentar o Jordão das nossas vidas, amada igreja do Senhor. Muitas das vezes a obra, o ministério, a chamada, ela fica estagnada. Uma promessa, ela é lançada sobre as nossas vidas, e nós olhamos para as circunstâncias, nós vemos o momento fúnebre, nós vemos as pedras do caminho, nós vemos o inimigo se levantando na nossa caminhada, nós vemos as pedradas do caminho, e muitas das vezes nós não vamos sufocar aquilo que Deus escolheu para nós. A promessa está de pé e o mundo não pode impedir aquilo que Deus separou para você. A promessa está de pé e o inimigo das nossas vidas não pode jamais mudar a agenda de Deus. Para isso é necessário que eu e você passemos pelo Jordão da nossa caminhada. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 2. No sepultamento do grande líder havia ali uma obra que precisava continuar. Às vezes nós damos muitas desculpas. Eu creio que cada um de nós temos dezenas de desculpas para justificar a nossa parada. A nossa função, o nosso ministério, a nossa liderança. Não, eu tive muitas perdas. Eu tive muitos desapontamentos. Janeiro estava muito bom, cheio de sonhos, até sonhei. Mas chegou setembro. Chegou hoje outubro e eu já tenho justificativa demais para não dar continuidade naquilo que Deus separou para mim. O mesmo Deus que te deu sonhos, o mesmo Deus que te deu estratégia, o mesmo Deus que lançou a promessa na tua vida, é o mesmo Deus que vai cumprir. Aleluia! Não vai nascer um outro Hermes, não vai nascer outra irmã Zinete, não vai nascer outro irmão Ed, não vai nascer outro Alvislan. Não, a promessa ainda é em vida. E Deus tem um compromisso com a tua história. A promessa tem o teu DNA, a tua marca. E é sobre as tuas mãos, é sobre a tua vida que Deus vai cumprir essa promessa. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, amada igreja do Senhor, nós temos muita justificativa para não fazer nada. Temos muita justificativa para ficar no caminho, mas se nós formos olhar ao longo da história, homens com as mesmas idades que nós, ou até mesmo mais novos, fizeram grandes obras e mulheres. Fizeram obras preciosíssimas na presença do Senhor. O que dizer Lutero, com os 38 anos de idade, já estava liderando a reforma protestante. Não, ele não tinha 80 anos, não. Ele estava com o seu vigor e dedicando todo o seu vigor, a sua capacidade cognitiva, toda a sua disposição para honrar aquilo que Deus colocou na sua vida. Não espere vulgo para justificar a parada da caminhada, não. É o tempo, é agora de nós vivermos o centro da vontade de Deus. Calvino, com 21 anos de idade, impactou o mundo com aquilo que Deus separou na sua vida. E se nós vamos ler ao longo da história, amada igreja do Senhor, Billy Graham, aos 40 anos de idade, já tinha impactado o mundo, pregando em todas as nações, para povos, e alcançado milhões de pessoas para o reino de Deus. Portanto, não espere os fins dos seus dias para contemplar aquilo que Deus reservou para você. Você foi escolhido e você foi separado e ungido para viver a vontade de Deus. Aleluia. Não espere o término do casamento para lutar. Não espere a perda da família para deixar de lutar e justificar aquela ausência. Não, o tempo é oportuno, é agora. A tua idade é a data de hoje. Deus te escolheu, Deus te deu vigor, e você precisa viver a promessa de Deus na tua vida. Chegou outubro e chega justificativas. Chegou outubro e nós precisamos passar o Jordão, aleluias. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, para que venhamos alcançar a terra prometida. Versículo 2, amada igreja do Senhor. Nós precisamos compreender que a nossa confiança deva estar em Deus e
e não o homem. Nós precisamos compreender que os homens passam. Apesar de Moisés estar liderando aquela nação, apesar do ministério de Moisés, da chamada de Moisés, aquela nação não podia parar no deserto. A promessa de Deus não poderia deixar de ser cumprida. E se você foi escolhido para viver uma promessa, uma bênção de Deus, não permita que o deserto sufoque os teus sonhos. Deus está falando com pessoas nessa noite, dizendo: filho, o ministério está parado, a chamada está parada, a família está sufocando, os sonhos estão pegando pelo caminho, a vida financeira está sendo dilacerada, os projetos estão amortecidos e você precisa se colocar de pé e atravessar o Jordão. Eu não te prometi que não haveria Jordão, não. Pelo contrário, eu coloquei a minha fé dentro do teu coração, para que você possa passar por esse Jordão da tua caminhada. Cada um de nós tem um Jordão a ser atravessado. Cada um de nós temos uma luta, uma peleja a ser travada. E nós daremos conta daquilo que foi colocado perante a nossa vida. Moisés deu conta daquilo que foi colocado sobre os seus ombros. Josué deu conta daquilo que foi colocado sobre os seus ombros. Homens e mulheres de Deus deram conta daquilo que foi colocado nos seus ombros. Spurgeon deu conta daquilo que foi colocado sobre os seus ombros. John Knox foi colocado e provado e pagou o preço daquilo que foi colocado nos seus ombros. E nós, conosco, não é diferente. Deus tem uma palavra lançada nas nossas vidas e Ele nos escolheu neste tempo para viver a vontade dEle. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Cada geração, ela precisa cruzar o Jordão. Versículo 2, amada igreja, é necessário que nós saiamos desse deserto e cravarmos os olhos tão somente em Jesus Cristo e não nos desafios que surgem na caminhada. Desafio tem todo dia. Justificativa para você abandonar a caminhada cristã tem todo dia. Peleja tem todo dia, mas nada é capaz de anular a promessa de Deus. Nada, exatamente nada é capaz de anular aquilo que Deus colocou na tua vida. Viva os sonhos, viva a promessa, contemple, passe pelo Jordão e herda na tua vida a terra prometida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Precisamos ter história com Deus, experiência com Deus. Se for franqueado o microfone, cada um de nós temos histórias marcantes, amada igreja. Mas, sobretudo, nós temos um Deus que tem velado pela nossa vida. Se não fosse Deus nas nossas vidas, na nossa caminhada, na nossa peleja, nós não teríamos chegado até aqui em outubro para dizer que ainda há um Jordão a ser atravessado nas nossas vidas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E nós não podemos parar. Nós não podemos jamais ficar pelo caminho nessa caminhada cristã. Amada igreja do Senhor, e aqui já concluindo essa reflexão nessa noite. Homens e mulheres de Deus como Charles Spurgeon, aos 21 anos de idade, pregando a palavra de Deus, alcançando o mundo para Jesus, pregando em todas as nações com a sua simplicidade. Mas na sua casa havia uma mulher paralítica, sua esposa, que mesmo paralítica coordenou a distribuição de milhares e milhares de livretos e a palavra de Deus por toda a Europa. Homens que, apesar da luta, apesar do ministério, também tinham o seu Jordão. Spurgeon chamou a toda os seus 30 liderados, homens que andavam com ele na caminhada. E ele disse: no auge da sua luta, no auge da sua peleja, eu preciso abrir uma igreja para 5.500 membros da Europa. Ele chamou os seus liderados e disse: quem está comigo nesse projeto? Daqueles 30, 27 deram as costas, 23 deram as costas. E disseram: não, eu não posso, eu não sou capaz, eu não creio nesse projeto. Ele ficou apenas com 7 líderes com ele. E para a honra e glória do Senhor, havia uma promessa estabelecida na sua vida. Ao término daqueles anos, ele inaugurou aquela igreja, 5.500 pessoas adorando ao Senhor. E nada foi capaz de impedir a caminhada daquele homem. A luta está grande, mas não pode mudar a agenda de Deus. A luta está grande, mas não pode impedir aquilo
Deus olhou para a tua vida. A peleja está na sua família. Há uma esposa paralítica em casa, mas Deus escolheu e Ele sabe as tuas limitações. Vidas foram impactadas por Deus, porque aquele homem ousou viver o tempo da promessa. Se a luta está grande para você, amada igreja do Senhor, lembre-se, Deus não prometeu a ausência de luta, mas Deus garantiu e cravou no teu coração a fé dele. Sem fé, nada que lhes pedir será negado e impedido. Aonde você colocar a planta dos seus pés, se você estiver no centro da vontade de Deus, você vai conquistar essa promessa. Foi isso que Deus falou para Josué: Josué, onde colocar a planta dos teus pés, Josué, lá eu estarei contigo. Onde tu colocar a planta dos teus pés, Josué, lá eu te darei por herança. Josué, onde tu colocar o teu coração, lá eu estarei honrando, Josué. Portanto, levanta-te, tem bom ânimo, porque eu estarei contigo e farei cumprir na tua vida a promessa que eu dei para os teus antepassados. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, amada igreja. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Deus deu todo o script, todo aquele script, a orientação manual a Josué. Josué aqui, Josué, só seguir a minha palavra. Josué, só seguir a minha lei, Josué. Não afaste os seus olhos da minha lei, Josué, porque você estará no centro da vontade. Você sabe por que Deus garante a vitória a Josué? Porque Josué tinha um compromisso com a palavra. Josué tinha um compromisso com a palavra de Deus. E ele diz a Josué: Josué, não afaste os olhos dos meus estatutos. Josué, onde tu colocar dentro dos teus pés, Josué, você vai conquistar. E sabe o que nós aprendemos com isso? Se nós tivermos fé, e se nós tivermos o centro da vontade de Deus, nada será impossível às nossas caminhadas. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, Deus vai honrar a palavra lançada sobre a nossa vida. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, apesar das lutas, apesar do momento fúnebre, apesar das perdas, apesar das dificuldades, apesar das pedradas, apesar das lutas pela caminhada, Deus vai se levantar e dizer: oh, Ele vai dizer, Spurgeon, 27 abriram a companhia de você. Spurgeon, os teus líderes se deixaram de lado, mas eu vou honrar o meu chamado na tua vida. Josué, a luta está grande, os espias não voltaram contigo, Josué, mas eu vou te dar a terra prometida. Não adianta o inimigo tentar impedir aquilo que Deus separou para você. Eu e você vamos conquistar a bênção. Está acabando o ano, mas até dezembro você vai pegar esse microfone e vai dizer: Deus honrou a promessa que Ele deu na minha vida. Aleluia! Deus honrou a promessa que Ele deu na minha vida. E o nome do Senhor Jesus vai ser exaltado na tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Continue firme. Continue na caminhada. Deus quer te honrar, porque quando Ele honra o escolhido, é o nome dele que está sendo exaltado. Porque Ele abençoa o escolhido, é a graça dele que está exalando aos povos. Quando o teu nome será exaltado, ó Deus, na minha vida, é quando o tempo da promessa chegar. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu concluo aqui, amada igreja do Senhor. Até quando nós queremos limitar o tempo do agir de Deus nas nossas vidas? Talvez você pegou sua caderneta ao lado da sua cama e listou 10 motivos para parar a sua caminhada. Você está cheio de argumentos para não progredir. Você está cheio de justificativas, de explicações para não dar um passo seguinte. Mas eu quero te dizer, explicação você pode até ter, mas a tua justificativa não anula a promessa de Deus na tua vida. A tua justificativa não anula os sonhos, os projetos de Deus na tua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Josué tinha justificativa até demais, mas a promessa estava de pé em acontecer. A promessa estava de pé em acontecer. Eu quero te dar uma notícia: aquela nação entrou na terra prometida e foi abençoada os
eternidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Continue firme. Continue orando, continue entregando a tua vida ao Senhor. Continue louvando em meio à dificuldade. Porque Deus tem promessa e cumprimento para a tua vida. Em nome de Jesus.